a todos. Que a paz de Cristo esteja conosco. Sejamos todos bem-vindos ao Centro Espírita Capão Benjamin, essa casa que fala do Evangelho de Cristo e dessa doutrina maravilhosa que é dos Espíritos, principalmente aqueles que estão aqui pela primeira vez. Sejamos todos bem-vindos. Lembrando que a nossa casa sempre está com as portas abertas aos domingos, são as nossas reuniões públicas para palestras. Como sempre, vamos aos avisos da casa. Então, nossas reuniões públicas com palestra presencial sempre acontecem aos domingos, às 9 horas, como também vão ao ar no nosso canal do YouTube, que chama Centro Espírita Capão Benjamin. Normalmente pode ir ao ar na mesma noite, ou no dia seguinte. É a rapidez da vida. Lembrando que, mesmo indo ao ar no nosso canal do YouTube, é muito importante a gente estar aqui presencialmente. Enquanto a gente está aqui presencialmente, a gente também está recebendo fluidos, vibrações durante a palestra dos nossos amigos espirituais. E depois o passa ali dentro. Então, em casa, a gente não tem toda essa parada. A evangelização infantil acontece também no mesmo horário que as reuniões públicas. Então, enquanto os pais estão aqui, as crianças estão sendo evangelizadas lá embaixo. O Evangelho lá acontece sempre às terças, às 19 horas, no nosso canal do YouTube. Nossa casa também oferece o estudo dirigido online do Pentateuco Kardeciano. Nós temos estudo livre dos Espíritos na segunda, de 20 horas até as 20 horas, 21 horas, e o estudo livre do Céu e Inferno na quarta, de 20 horas também até as 21 horas. Todos dois feitos online pelo Meet. A casa também tem parte de cura espiritual, que acontece sempre às quartas-feiras, 18h30. Para o passe de cura espiritual é necessário atendimento prévio, entrevista que pode ser feita às 18 horas da quarta ou antes aqui da nossa reunião pública aos domingos. Na recepção nós temos livros novos usados e artesanatos. Pedido de qualquer livro é só fazer na recepção. Atendimento fraterno nós também temos, é só marcar na recepção. O bazar nosso funciona terça e quinta-feira de 13 às 15 horas e nós aceitamos doações de roupas, móveis e utensílios em geral. A instituição de amparo Arca de Noé, que representa o braço da caridade do Centro Espírita Capão Benjamin, atende gestantes e crianças de 0 a 6 anos de idade. Ajude-nos a ajudar doando roupinhas para enxoval dos gestantes e para maiores informações também procure a recepção. Se alguém interesse de fazer sapatinho, casaquinho, manta, tricô, qualquer coisa de crochê, também conversar na recepção. Quem desejar também ser contribuindo, colaborando com a instituição de amparo na Arca de Noé e também com as despesas da casa, também fazendo a resenha na recepção. Ali nós temos ainda a pomada do vovô Pedro. Cadê o Cristo? Tem queijo ali, não tem? Tem queijo ali, que bom. Hoje foi a feijoada, foi um sucesso, graças a Deus, mudou tudo. E dia 20 de 8 de agosto vai haver um seminário na Fazenda Cota, com 3 palestras sobre as parábolas de Jesus. E após as palestras, terá caldos e música ao vivo. O valor do ingresso será de R$30. Como vão ser palestras das parábolas de Jesus, pode chamar qualquer pessoa que não seja espírita, que é espírita, né? É importante a gente encher lá a Fazenda Cota. Vai ser muito bom. Isso, as palestras são 3 palestras, mas curtinhas de 30 a 40 minutos, logo depois dos caldos. Então hoje nós vamos ter o Kalash, que vai falar sobre a evolução espiritual, de onde viemos, o que somos e para onde vamos. Terça-feira o Evangelho online com Zé Maria, lá de Varginha, e vai fazer a leitura do livro 80, bem digamos, do livro Palavra de Vida Eterna. E no próximo domingo, dia 17, nós vamos ter o nosso amigo Francis, que vem lá de Varginha, que vai fazer uma palestra para a gente. Tem a livro, que agora falou o tema não. Mas normalmente é um espetáculo, Francis, né? Então vamos nos preparar para a palestra. Fechando os nossos olhos, serenando os nossos corações, pedindo a Deus Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade e misericórdia, que possamos estar aqui em seu nome.
possamos estar aqui levando nosso raciocínio ao mais alto entendimento e vibrando sempre com os seus divinos ensinamentos, que as suas ligações amorosas possam trazer bastante paz e harmonia, hoje e sempre, que assim seja. Então, Boa noite, meus irmãos dos dois lados da vida. A gente fala sempre dos dois lados da vida, que a gente sabe que a gente nunca está sozinho, né? Ainda mais num ambiente como esse aqui. Não só nossos irmãozinhos que necessitam também, como todos nós, de escutar a palavra do Mestre, né? Saber um pouquinho mais da doutrina espírita, apesar de estar do outro lado, não quer dizer que sabem tudo, não é verdade? Como também aparecem para nos dar passes, para nos atender, um outro tipo de irmãos nossos, né, preparados para isso. A legião do Dr. Bezerra de Menezes, que enquanto a gente está aqui assistindo a palestra, estamos sendo tratados, estamos sendo cuidados. Muito em função disso, a gente pode perceber claramente que a gente, quando sai daqui, sai bem melhor do que quando a gente chega. Serena nosso coração, a gente se sente renovado. Bom, alguém já abraçou Jesus hoje? Que bom, Maria. Que todos possam adquirir esse hábito. É muito bom abraçar Jesus. Esse negócio de rezar distante, ajoelhado, não é isso que Jesus quer. Jesus, a vida que ele teve aqui conosco, ele se aproximou, lavou pé dos discípulos. Jesus quer essa proximidade conosco. E o dia que a gente tiver meio jururu, meio triste, fecha os olhos e abraça Jesus. Com vontade, sente a presença dele, sente o abraço dele. Como faz bem, porque ele está sempre do nosso lado. Basta a gente procurar. Basta procurar. Ele mesmo disse que estaria sempre conosco quando ele partiu na sua passagem aqui pela terra. Bom, hoje nós temos um tema muito interessante, porque fala de nós todos, de onde nós viemos, o que nós somos, para onde nós vamos. A doutrina espírita é filosofia, ciência e religião. Então hoje vamos filosofar um pouquinho, né? Bom, então nós vamos falar hoje da nossa história, dos caminhos que nós percorremos até aqui e os que vamos percorrer ainda. A gente nunca está sozinho. Os nossos caminhos, eles estão sempre envolvidos com outros irmãos. É sempre bom a gente lembrar disso. E esses caminhos nem sempre são retos. Um pode ir por aqui, o outro pode ir por lá, um pode dar uma volta bem maior, outros vão mais rápido. Qual é o nosso destino? De todos nós, é um só destino, é ir para a presença do Pai. Mas os caminhos, qualquer um leva, porque Jesus nos disse que nós todos, um dia, vamos chegar lá. É o que tem de mais certo na nossa vida, é que um dia nós seremos espíritos puros e vamos merecer estar lá no topo dessa qualificação de espíritos, né? Vamos dizer assim. Então os caminhos, eles são muitas vezes tortuosos. Muitos irmãos nossos
que a gente conhece estão totalmente desviados do caminho. Quero crer que todos nós que estamos aqui reunidos temos o desejo, pelo menos temos o desejo, de caminhar mais reto, de procurar o melhor caminho. Infelizmente não é o pensamento de todo mundo, porque muitos não acreditam, nem acreditam em Deus e não querem um caminho traçado pelo bem, não querem. Esses vão encontrar muita dificuldade se não abrirem os olhos rápido. Nós vamos falar aqui o que pode acontecer nessa transição planetária com aqueles que não querem. Bom, então vamos falar da nossa história. Vamos aproveitar um ditadozinho que fala que eu não sou dono do mundo, mas vamos botar, não sou dono do universo, mas sou filho do dono. Então é algo bem maior do que esse ditadozinho popular que diz: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Na verdade, nós não somos seres do planeta Terra, nós somos seres do universo. Nós somos seres do universo. Somos todos irmãos, todos nós, porque somos filhos do mesmo Pai. E mais importante que isso, somos co-criadores desse universo. Todos nós somos. Talvez alguns um pouco menos, outros um pouco mais, colaboradores com essa grande obra divina que é a criação desse todo, desse universo imenso. E se trabalhamos ainda pouco para a evolução do universo, com toda certeza, todos nós vamos trabalhar muito, cooperando com a construção e evolução do universo. Eu não estou falando que isso vai ser muito agora, nessa vida, mas tenham isso como certeza. Cada um de vocês, cada um de nós vai trabalhar e muito para a evolução do universo. Em várias frentes. Porque Deus, nosso Pai, Ele não age diretamente. Ele nos faz instrumentos dele. É como aqui, enquanto estamos encarnados, que a maior parte das bênçãos, das coisas boas que acontecem na nossa vida, vem através de um irmão nosso. Parem para pensar. Quando somos ajudados, quando precisamos de um consolo, quando estamos em dificuldades, quantas vezes não nos estendem a mão? Quem é esse? Nosso irmão, intuído por Deus, trabalhando, cooperando com a evolução do universo, uma gotinha. Então, vamos ter consciência do que nós somos. Viemos de Deus, nós vamos falar sobre isso, e enquanto estamos aqui, precisamos ter mais consciência do que nós somos e do que nós viemos fazer aqui, porque vai ajudar a gente a acelerar nosso caminho, vai ajudar a gente a ter o caminho mais reto. Vamos chegar um pouquinho mais rápido lá, no nosso objetivo final, e isso quer dizer felicidade mais rápido, porque o conhecimento, a sabedoria, nos traz a felicidade. A felicidade está diretamente ligada com o conhecimento. Conhecimento do quê? Da criação divina, da obra divina, de Deus Pai. Por último, nós somos deuses.
Não sou eu que estou falando, óbvio, vocês todos já ouviram falar que Jesus nos disse: vós sois deuses. Nós somos filhos de Deus, centelhas divinas, e como filhos de Deus, Jesus nos disse: somos deuses também. Nós vamos realizar obra divina, nós vamos fazer trabalho, ajudar Deus a realizar o trabalho dele. Nós podemos muito mais do que a gente já imaginou na nossa vida. Hoje, a gente estudando a doutrina espírita, a gente sabe do que nós somos capazes. Muito mais quando a gente estiver já num outro nível. Vamos ver aqui. Nós temos consciência do que é eternidade, do que é infinito? Sabemos exatamente o que é? Acho difícil, né? O que é o infinito? A gente precisa vivenciar alguma coisa para conhecer. Então, a gente não sabe o que é eternidade, o que é infinito. Isso é Deus. Deus é infinito, eterno, sempre existiu. Nós temos a imortalidade, mas nós tivemos um início. Nós vamos lembrar aqui de onde nós viemos, como nós somos. E a gente imaginar que a gente não vai morrer nunca, aí já dá para a gente imaginar. Então nós não compreendemos Deus. A doutrina espírita nos diz que quem estuda o livro dos Espíritos sabe que ali está dito pelo Espírito de verdade que nós ainda não temos condições de entender tudo. Nós não temos, mas nós vamos ter. Na nossa caminhada nós vamos ter. Um dia a gente vai conhecer tudo aquilo que Deus disponibiliza. Nós só não vamos ser Deus no nível do Pai, mas nós vamos ser filhotinhos de Deus. Nós vamos ser Deus, nós vamos ser filhotinhos de deuses, né? Então a gente temos condição de avaliar o que é a imortalidade. Então nós não vamos morrer nunca. Então esse negócio da gente passar para o outro lado da vida é um processo, é uma continuidade. A gente não deve temer tanto essa passagem. Nós temos ainda muito medo dessa passagem. A gente é muito apegado a muita coisa da matéria que não tem esse valor todo que a gente dá. A relação com as pessoas amadas, se são pessoas amadas do nosso convívio, se nós não formos muito ruins, que vamos penar um pouco lá do outro lado, né? A rebeldia, a ignorância pode retardar encontros, mas uma coisa é certa, nós vamos encontrar todo mundo que nós amamos. Muitas vezes, mesmo a gente não sendo lá ainda muita coisa em relação a alguém que a gente ama, quem assistiu o filme ou leu o livro Nosso Lar sabe que André Luiz partiu para o outro lado, não era lá grandes coisas. A mãe dele já estava no nível superior, e a mãe dele, depois que ele teve um preparozinho, veio visitar ele, saiu do nível superior onde ela estava e foi lá visitar ele. Então, a gente, eu vou perder fulano, vou perder ciclano, não vou ver minha mãe, não vou ver meu pai. Vai. O que é 10, 20, 50 anos, 80 anos, se nós somos imortais? O que é ficar afastado de alguém que a gente ama durante 20, 30, 40 anos, 50 anos,
se nós somos eternos e vamos ter a possibilidade de conviver com aquele espírito, talvez conviver com ele encarnados ainda na continuidade da nossa escola, na matéria, né? Quem está lá do outro lado, se tem um conhecimento um pouquinho maior, tem um pouco mais de bondade no seu coração, de fraternidade, com certeza que eles podem vir nos ver. Podemos encontrar com eles enquanto estamos dormindo, só nós não lembramos. Às vezes até a gente lembra em termos de sonho. Nossa, mas parece que foi tão real. Tivemos um encontro, mas a gente fica com essa sensação, foi um sonho. Só que quem está do outro lado tem plena consciência que veio e encontrou com a pessoa amada. Então é bom estar do outro lado. Tem tantas outras vantagens também. A gente não devia ter medo de passar para o outro lado. A gente não devia ter tanto medo da morte. Mas nós estamos engatinhando ainda. Mais para frente, nós vamos olhar isso com tanta naturalidade, quando o nosso planeta for bem mais adiantado, ou se nós formos habitar, tiver merecimento de ir para um planeta com vida mais evoluída, a gente vai falar, ó, estou indo ali, até breve, logo a gente encontra de novo. E com certeza o contato vai ser mais fácil de lá para cá, num planeta mais evoluído. A gente vai estar mais próximo do mundo espiritual do que estamos hoje, né? Deus é o arquiteto que semeia. Reparem, a gente já falou aqui várias vezes, Deus não fez nada pronto, acabado. Chegou a dizer assim, ó, varinha de condão, puf, está pronto o mundo. Está pronto o ser humano. Está pronto esse animal. Deus não fez nada pronto. Deus é um semeador. Deus semeou tudo. Como é que os planetas foram formados? Como é que a vida surgiu no planeta Terra? Como é que são as coisas? Deus, ele vai semeando e ele vai deixando rastros. Vai deixando marcas da sua obra. Mas por que Deus faz isso? Ele poderia, de repente, criar um mundo pronto? Poderia, se Deus pode tudo. Mas acontece que Deus nos criou e quer que a gente evolua, quer que a gente conquiste uma situação de espiritualidade superior com o nosso esforço, com a nossa dedicação, que é outro valor. A gente sabe que quando a gente não se esforça para ter uma coisa, a gente não dá o mesmo valor do que quando consegue com o nosso suor. Então Deus nos dá essa oportunidade, tantas, e Ele deixa os rastros dele, de como as coisas foram criadas, para que a gente entenda. Porque se Ele batesse uma varinha de condão e criasse o mundo, a gente ia ficar na ignorância eterna. Mas não. Deus faz a coisa de uma forma que a gente vai descobrindo. Ele vai deixando rastros da obra dele para a gente ir entendendo e para a gente poder ir trabalhando com ele, construindo, complementando esse universo. Ele deixa rastros para a gente seguir. É por isso que ele faz as coisas semeando, para que a gente possa seguir o Pai. E como é que Deus fez o nosso mundo material? Se a gente lê Evolução em Dois Mundos, que é uma psicografia do Chico, né, de André Luiz, o Chico e o Valdo Vieira,
psicografaram, ditado por André Luiz, esse livro. Tem uma parte, logo no início, a primeira parte, que ele trata do fluido cósmico, o plasma divino. E diz assim, nesse livro: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio, do hálito, divino, do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. O que ele quer dizer aqui? Que Deus, ele na verdade, ele criou na matéria só uma coisinha, que é a matéria básica, a matéria fundamental, o princípio da matéria, que é o fluido cósmico universal, que é a matéria que existe em todo o universo, preenche todo o universo. É uma matéria que nós não conhecemos ainda, não temos acesso a ela. É dessa matéria que tudo se faz. Tudo se faz. Toda a matéria se faz através dessa matéria primordial, o fluido cósmico universal. Deus permeou. E aí nós vamos ver aqui que os engenheiros siderais, não sou eu que estou falando, a gente fala tudo baseado ou em Allan Kardec ou em Chico Xavier, são fontes fidedignas, não deixam dúvida. Os engenheiros siderais, os construtores dos mundos, das galáxias, na verdade, pasmem, quem ainda não sabe, somos nós. Mais evoluídos um pouquinho. Então, houve no início de tudo uma grande explosão, houve um Big Bang. Aí essa matéria se espalhou, isso a ciência descobriu. E tem uma coisa interessante, isso aqui não fala na doutrina espírita não, mas como nós somos pesquisadores e tal, estou colocando aqui só uma ideia. Essa figura aqui é o deus Brahma do hinduísmo. E existe a respiração Brahma, que eles entendem, os hinduístas acham que o universo respira. É a respiração de Brahma, o deus deles, criador. Quando Brahma está expirando, o universo está se expandindo. É como se fosse o Big Bang. A gente sabe que o universo está em expansão. Quando Deus Brahma inspira, essa matéria que explodiu, ela recolhe. Então, é só uma curiosidade, tá, gente? Há uma possibilidade, tem gente até que acredita nisso, que o universo como nós conhecemos, que tem 15 bilhões de anos, não é isso? Aproximadamente 15 bilhões de anos, pode ser que não tenha sido esse Big Bang o primeiro Big Bang que aconteceu. Pode ser que um outro universo foi criado antes, acabou aquele universo material e nós estamos vivenciando um outro universo material, a respiração de Brahma. E aí, espírito, ele não tem que estar aqui na matéria. Pode ser que alguns espíritos muito evoluídos, tipo Jesus, tenham se formado, criado, vivenciado até em outro Big Bang, em outra respiração de Brahma. É só uma curiosidade isso. Porque se o universo partiu de uma explosão e ele está em expansão, quem diz que ele não pode recolher de novo? Seria o fim dos tempos na nossa matéria? Pode ser, né?
No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, Chico e Valdo, que psicografaram, vamos falar aqui um pouquinho da cocriação que a gente já citou, a nossa cooperação na criação. Nessa substância original, fluido cósmico, que a gente já comentou, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas. Quem são as inteligências divinas? Filhos de Deus, criaturas de Deus. Operam as inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indestrutível. Os grandes devas da teologia hindu, que a gente até comentou aqui, então não foi à toa que eu botei essa figura hindu, ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Tudo que eu falei. André Luiz conta isso em Evolução em Dois Mundos. Quem tiver maior curiosidade, leia esse livro. É tudo que eu falei. Continuando. Essas inteligências gloriosas são os nossos irmãozinhos que já estão lá na faculdade na nossa frente. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino, o fluido cósmico universal, e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam. Por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Deus está por trás de tudo, mas nós somos co-criadores. E aqui ele fala, e está claro, perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam. A gente sabe que no universo as estrelas têm tempo de vida, os sistemas solares, uma galáxia absorve a outra, acaba aquela vida naquela galáxia. Então tudo é passageiro. Tudo é passageiro na matéria. Nós não. Ainda nesse livro, falando de impérios estelares, devido à atuação desses arquitetos maiores, os nossos irmãozinhos, nós, mais evoluídos, ó você amanhã aí, ó. Devido à atuação desses arquitetos maiores, nós amanhã, surgem nas galáxias as organizações estelares como vastos continentes do universo em evolução e as nebulosas intragalácticas como imensos domínios do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos com admirável uniformidade coordenadora. Seguem leis. As criações, a manipulação desses engenheiros siderais seguem as leis divinas e usam a matéria primordial, o fluido cósmico, para criar absolutamente tudo. Os animais, eles são geneticamente estudados, testados e modificados lá no outro lado da vida, por nossos irmãozinhos, que já estão na nossa frente, na escala evolutiva espiritual. Eles ficam talhando lá os bichinhos. Vamos mudar o narizinho dele? Vamos esticar o pescocinho da girafa? É tudo engenheiros genéticos, tudo seguindo leis divinas, mas podendo e sendo, lógico, óbvio que eles estão capacitados para isso. Deus permite, é com a orientação divina. E aí, no seio dessas formações assombrosas,
que se estruturam interrelacionados na matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constantes, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Então, para que serve toda essa matéria, toda essa construção, todo esse universo? Progresso do espírito. A casa do Pai tem muitas moradas. Cada galáxia, quanto cada constelação, guardam no cerne a força centrífuga própria, controlando a força gravítica com um determinado teor energético apropriado a certos fins. A engenharia celeste equilibra rotação e massa, harmonizando energia e movimento, e mantém-se deste modo na vastidão sideral magnificentes florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas constituídos e em formação, a gente sabe que ainda continua se formando, e vai ter um pouquinho lá para a gente trabalhar também, isso não acaba rápido não. Eles vão esperar a gente ter capacidade para trabalhar lá. Que se lhes vinculam magneticamente ao fulcro central, como os elétrons se conjugam ao núcleo atômico, em trajetos perfeitamente ordenados na órbita que se lhes assinala de início. Então, segue o mesmo sistema de atração de um átomo. Um átomozinho lá, o elétron girando em torno do núcleo e tal, a mesma coisa de um sistema solar, em escala pequenininha. Tudo segue o padrão divino, as leis divinas. Agora vamos ver, então, mais especificamente, alguma coisa a respeito do nosso mundinho aqui, da nossa terrinha. Como a bola de fogo se transformou no planeta azul. A gente falou aqui, né, ainda há pouco, que Deus não fez nada pronto. Inclusive, obviamente, o nosso planeta, que já foi daquele jeitinho ali, uma bola de fogo, né? Olha o responsável aí. Esse aí foi o engenheiro que projetou o nosso planeta. Através de Deus, Jesus participou da construção do planeta Terra desde o seu princípio. É o governador do nosso planeta, é o Cristo planetário, é o nosso irmão, só uns aninhos na nossa frente, né? Que tinha capacidade de projetar, de moldar, de colocar vida nesse planeta. Foi Jesus, seguindo todas as determinações, as leis do Pai Maior. No livro Gênesis da Bíblia, não é de Kardec, aqui a gente está falando do livro da Bíblia mesmo. Primeiro versículo, se a gente pegar lá Gênesis, no primeiro versículo está lá: no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí Haroldo Dutra, que vocês talvez conheçam, né? Acho que a maioria aqui conhece, um grande orador espírita, um juiz, grande orador espírita. Ele estudou hebraico, línguas antigas, para poder entender melhor as escrituras. E ele fala o seguinte: no texto hebraico, em original, no lugar de Deus, está escrito Elohim. Muito bem. O que ocorre é que Deus, no singular em hebraico, é El. Já a forma Elohim estaria no plural, pois o plural dos substantivos é formado pelo acréscimo do sufixo in, em hebraico. O que quer dizer então na Gênese? Que não foi o Deus único que criou, porque está no plural. Foi mais de uma entidade envolvida na criação do nosso planeta. Está ali em Gênesis. Capítulo 1 ainda, versículo 26. Então disse Jesus, está lá assim, com essa tradução mesmo, tá?
Então disse Jesus, pega lá Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem. Façamos, e não faça-se. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, não foi só o Deus nosso único que ele fez. Olha a cocriação, que é muito maior do que a gente que não vai pesquisar, que não vai procurar a verdade, que a gente não fica sabendo. No livro A Caminho da Luz, psicografia do Chico, né, através do Espírito Emmanuel, a Gênese Planetária, tem lá um item que é o Divino Escultor. O Divino Escultor. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com as suas legiões de trabalhadores divinos. Olha só, foi Emmanuel que escreveu isso, ditou para Chico. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe. Escopro é o material usado para trabalhar a pedra, né? Matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Então foi Deus que delegou a Jesus para que ele realizasse esse trabalho. Quem está falando isso é Emmanuel. Alguém duvida do Chico? Alguém que frequenta uma casa espírita? Operou a escultura geológica, Jesus. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, a escola da vida, nossa escola, na qual seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópicos nossa mãe do céu, espectroscópios terrenos puderam identificar por toda a parte no universo galáctico. O tempo é muito curto para a gente falar de tanta coisa, não posso me deter tanto. Há 5 bilhões de anos, 5 bilhões de anos é a idade estimada do nosso planeta, o universo 15 bilhões e a Terra quase 5 bilhões de anos desde a sua formação. Há 5 bilhões de anos, quando trabalhou na formação do nosso planeta, Jesus já era um espírito puro, um Cristo. Só podia, né? Quem é que ia moldar um planeta se não fosse um Cristo, se não fosse um espírito de altíssima luz? Então, 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era o que é, né? Já tinha a luz suficiente para criar o nosso planeta. Provavelmente daqui a 5 bilhões de anos nós vamos chegar lá. Ó, que legal! Daqui a 5 bilhões de anos é capaz da gente ser um espírito puro, um espírito de luz. Ah, mas é muito tempo. Mas nós somos eternos. Olha que notícia boa. A gente pode achar que vai demorar um pouquinho, mas nós vamos chegar lá. Você já pensaram? Nós vamos ser um espírito igual Jesus. Igual Jesus. Olha que maravilha, olha a bondade do Pai, olha os trabalhos que Ele entrega para a gente se sentir cooperador dele.
realizar essa obra maravilhosa que é esse universo. Bem-vindos à evolução espiritual. É isso aí. 5 bilhões de anos. Aí a matéria vai evoluindo e nós vamos evoluindo juntos. Então, aqui como tem os quadros aqui, o nosso planeta hoje está numa fase de transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Ainda falta um tanto, mundo feliz, depois vamos ficar alguns milhares de anos aqui, depois alguns milhares de anos aqui, e depois chegaremos num mundo onde só espíritos puros habitam, e aí certamente que a matéria é rarefeita. À medida que a gente vai evoluindo, nosso perispírito vai ficando mais sutil, nosso corpo, o planeta. Por isso que a gente acha que planetas tipo Netuno, Urano, planetas gasosos não têm vida. Mas quem disse que ele precisa de matéria igual a gente? Então, esses são os ciclos evolutivos do planeta, dos planetas todos. Quem tiver interesse, pega os exilados da Capela ou A Caminho da Luz, os exilados de Capela de Armon, Edgar Armon, ou A Caminho da Luz do Chico, ditado por Emmanuel, que vai contar a história de um sistema solar na constelação de Cabra, em que eles, mais de 5 mil anos atrás, estavam num momento de transição planetária que nós estamos vivendo, entre um mundo de provas e expiações para um de regeneração. Provas e expiações aonde ainda o mal tem a maior força, infelizmente, a gente está ciente disso aqui no nosso planeta, a maldade é muito grande. Num mundo de regeneração, que nós estamos numa transição, o mal não é maior do que o bem, ainda vai ter mal, mas o bem predomina. E eles estavam 5 mil anos atrás nessa fase. E aí a grande obra divina, o que faz? Mais uma vez, colocando como co-criadores os nossos irmãozinhos renitentes, aqueles que não querem a evolução, não queriam no planeta. Capela é um sistema solar que tem esse planeta lá na constelação de Cabra. Nesse planeta que estava nesse ponto, tinham alguns rebeldes, como existe aqui, que não querem melhorar, querem explorar os outros, querem viver prejudicando os outros, viver do sacrifício do irmão, explorando. Esses estavam atrapalhando, como hoje alguns atrapalham a evolução do nosso planeta. O que a obra divina faz sobre a ordem, sobre o pensamento divino? Vão deixar de encarnar lá em Capela e passaram a encarnar onde? 5 mil anos atrás, ou mais um pouco, aqui no nosso planeta Terra. Lá na época da formação do Egito, dos povos egípcios, muitos espíritos que nasceram no Egito e em outros lugares vieram de Capela, espíritos, porque eles não podiam continuar vivendo num mundo avançado e vieram para cá, num planeta que naquela época era primitivo. E aí o que acontece com isso? Olha a grande sacada de Deus. Co-criadores que somos, inclusive esses ruinzinhos, essas pestinhas. Como eles vieram habitar a Terra numa época muito atrasada, eles lá na sua essência, no seu sentimento, algumas coisas, eles de repente têm uns insights, eles têm umas lembranças de algo que vai ajudar a evolução na Terra. Então, povos inteligentes do passado, muita dessa inteligência, muita coisa que eles inventaram, na verdade, inconscientemente, eram alguns resquícios de lembrança lá da vida deles, lá em Capela. Foi maldade com eles? Não.
eles não tinham condições, não queriam viver daquela forma, num planeta evoluído. Eles estavam com a moral, o lado moral, a moral deles estava mais de acordo com o planeta primitivo. E eles estavam em casa. Porque tudo aquilo que eles faziam de errado, se eles fizessem aqui, estava no planeta primitivo, era tudo daquele jeito mesmo, sem a moral evoluída ainda. E vieram trabalhar para ajudar a evolução do planeta Terra. Então os nossos irmãozinhos que hoje não querem essa passagem do nosso planeta para um planeta de regeneração, eles vão passar a encarnar num planeta primitivo. E vão lá ajudar a evolução daquele outro planetinha. Estão ou não estão colaborando com a obra divina? Até os nossos irmãozinhos piores, que a gente disse é raça ruim, está trabalhando para Deus. Olha que legal. Deus é danado, né? Deus é danado. Ele bota a gente para trabalhar e a gente não sabe que está trabalhando. Depois, um dia, vai ter consciência. Agora que a gente falou de formação de planeta, de matéria, do fluido cósmico, formação da matéria, vamos falar como formam os espíritos. Resumo da teoria da evolução do espiritismo. Aqui está bem divididinho, esse quadro é bem explicativo, autoexplicativo. Seres inorgânicos, reino mineral, a matéria vai exercitar a atração. Matéria inerte, a aglutinação, a atração. Existe aqui um princípio inteligente nessa matéria. É inteligente. Não a matéria é inteligente, obviamente, mas um princípio inteligente já está plantado aqui porque foi pensado. Depois, no mineral, vem o vegetal. Reino vegetal vai exercitar a sensibilidade da planta. Matéria inerte com vitalidade. Aí já recebe o fluido vital que abunda todos os corpos orgânicos. Depois vem o reino animal, vai exercitar o instinto. Vitalidade, inteligência instintiva e individualidade. Aqui, esse princípio inteligente começa a ter uma individualidade num animal. Daqui ele passa para o reino hominal, que aí já tem a razão, não mais o instinto. Tem instinto evoluído, um passo adiante, é o instinto mais a razão que chega, a inteligência. Idem, aquele lá, mais inteligência ilimitada, livre-arbítrio, consciência do futuro, percepção das coisas extramateriais, conhecimento de Deus. É onde a gente está. Então, Deus não pegou, não pega aquela varinha de condão e diz, faz-se um espírito, plim, e ele está pronto. Não é assim. É uma energia, vamos dizer assim, que vem lá do mineral, exercitando a atração, passando pelo vegetal, pelo animal, até chegar no nominal. É uma energia, é uma matéria para a formação do espírito. Só é formado, na verdade, aqui. Mas ele vem engatinhando. A matéria que forma, vamos dizer assim, esse espírito, a formação dele vem de lá, do mineral. Então, todos nós exercitamos, temos alguma coisa na gente, da atração, da sensibilidade, do instinto, até chegar na razão. Evolução através dos diversos reinos, é um resumozinho daquilo. Mineral, vegetal, animal, hominal, angelical. Vamos ser todos arcanjos. Quem já ouviu falar do átomo ao arcanjo? É a nossa história. É a nossa história. A evolução do princípio inteligente. O princípio inteligente evolui aprendendo com a evolução da matéria e dos seres vivos. Do princípio inteligente evoluído, Deus individualiza o espírito. Então, o princípio inteligente vem lá das primeiras criaçõezinhas do átomo, do mineral,
do vegetal, até chegar no hominal. Individualização desse princípio, a razão vem, a formação, então, está pronto o espírito. No mundo no universo existem três coisas. Allan Kardec resumiu isso. Existe Deus, que é o criador de tudo, é o nosso Pai. O princípio espiritual ou princípio inteligente universal, o espírito, né? E o princípio material ou fluido universal, que é a matéria. Então, o universo é feito de Deus, espírito e matéria. Não tem nada fora disso. Essa é a criação divina. O princípio inteligente é o elemento primitivo espiritual cuja natureza desconhecemos. A gente falou aqui no começo que nós ainda não conhecemos tudo. Se nós estamos num planeta de provas e expiações, ainda tem que ir para a regeneração, ainda tem que ir para o mundo feliz, para depois chegar no mundo celeste. Olha o caminho que nós temos pela frente, de quantos milhares de anos. Como é que a gente pode saber tudo, se a gente só vai saber tudo mesmo é lá? Então nós não sabemos tudo ainda. Então, é o elemento primitivo espiritual cuja natureza desconhecemos, é suscetível de desenvolvimento evolutivo. Muito bem. Deus nos criou, então, da forma que a gente falou aqui, tanto da matéria como do espírito, e Ele nos criou como? O espírito, quando ele chegou àquele ponto inicial ali de humano, simples e ignorante, ele não sabia nada. É aqueles primeiros espíritos, a nossa raça humana teve uma origem em animal. Nós somos animal ainda, mas o animal nosso ancestral, vamos dizer, era mais próximo de um macaco, era a raça dos símios. E essa raça foi evoluindo, né? Veio o homem das cavernas até chegar a gente. Então, os primeiros que tiveram consciência, que passaram a ser, vamos dizer, estar no mundo hominal, os primeiros, eles eram completamente ignorantes, simples e ignorantes. Não eram maus, nem eram bons, eram ignorantes. E com a vivência vão evoluindo. Vai aprendendo o fogo, vai aprendendo a caçar, vai aprendendo a viver. As primeiras coisas que ele aprende é isso, é sobrevivência. Depois vem, vou fazer uma casa para mim, vou morar numa caverna e tal, vai evoluindo. Nessa fase de ignorância, até hoje ainda, mas lá para trás, mais ainda, a gente tem sempre uma porta larga e uma porta estreita para a gente seguir. E a gente vai sempre na porta larga. Para que eu vou me apertar para passar numa passagem pequena? Então, nós, principalmente mais no passado até do que agora, porque hoje a gente já entende alguma coisa, a gente só escolhia a porta larga. Então, a gente errou pra caramba, que a gente não queria saber de sacrifício nenhum, era tudo mais fácil. Para eu comer, eu tenho que matar esse outro aqui, dar uma cacetada nele, vou dar uma cacetada nele e vou roubar a comida dele. Isso era natural lá no começo da humanidade, simples e ignorante. Depois vem a evolução, né? Ele vai começando a ter alguma razão. Não, eu não posso fazer mais isso. Eu já tenho que procurar, não posso fazer mais isso. Eu tenho que procurar um caminho, vai me dar um trabalho, mas eu não posso mais fazer, não posso mais passar aqui. E a gente vai aprendendo assim. Essa é a nossa evolução. E para a gente entrar aqui está uma imagem muito apagada, mas Jesus está com uma criança, porque ele disse que para a gente entrar no reino dos céus, a gente tinha que ser como uma criança. Ele compara a uma ingenuidade, a uma bondade de uma criança. Mas nós não estamos sós. Deus nunca nos abandonou. A prova maior está aqui. Ele mandou Moisés, ele mandou depois Jesus, que é o próprio criador do nosso planeta, o próprio governador, veio para nos ajudar. Não só ele pensou tudo do nosso planeta, como ele veio viver com a gente, testar até a própria criação dele. Então, Moisés, Jesus e Kardec nos esclarecendo, nos trazendo essa riqueza de conhecimento através dos espíritos.
Tudo obra de Deus. Então nós nunca estivemos sozinhos. É para a gente se alegrar, porque isso é uma prova de que Deus não nos deixa na mão. Está sempre mandando informações, recursos. Quantos avatares, quantos espíritos de luz vieram? Podemos falar em Gandhi, Madre Teresa, Chico, Buda. Não se eleva espiritualmente lendo livros ou rezando. Nós nunca vamos nos elevar só, presta atenção, só rezando ou lendo livros. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos realizar. Não adianta ficar só rezando e lendo, porque absorver conhecimento e não botar em prática não adianta. Então a evolução é conquista individual através das vivências, dos relacionamentos, do que eu faço. E vem as encarnações, uma após a outra, para eu aprender, porque é muita coisa para aprender. Até você, eu, a gente ser capaz de colaborar no plano de uma formação de um planeta, ou ainda de uma galáxia, nós vamos ter que aprender um bocado. Então, é com essa vivência que nós vamos ter conhecimento, evolução, para agir segundo os ensinamentos de Jesus. A nossa necessidade hoje, o que está a nosso alcance, é a gente se tratar como irmãos, sermos bons, sermos fraternos. É isso que nos cabe. Vamos estar trabalhando para o plano divino, agindo dessa forma. Foi o ensinamento que Jesus nos deixou. Quando queremos aprender alguma coisa na nossa vida, a gente se baseia ou vai ver quem sabe fazer alguma coisa. Você quer aprender a bordar? Você vai colar em alguém que está bordando. Você vai ligar lá, hoje tem o recurso da internet, você vai ver alguém bordando, te ensinando, ou você vai para uma escolinha. Então a gente se baseia sempre em alguém que sabe mais do que a gente, para a gente aprender alguma coisa. Então Jesus é o nosso modelo e guia, como está escrito no Livro dos Espíritos. Ele viveu todas as experiências do caminho. Jesus não foi feito daquele jeito. A gente já viu que toda obra divina passa por um processo que vem lá do átomo até chegar ao arcanjo. Jesus não foge disso. Jesus foi um ser, Jesus é um ser que um dia foi como nós aqui, como nós. E como nós já fomos. Jesus foi atrasadinho também, ele foi para o jardim da infância da escola da vida. Espiritismo não é o que você vive numa casa espírita, não adianta só frequentar. Não adianta. Espiritismo é o que você vive 24 horas por dia. Ser espírita exige isso de nós. Cobra, né? Na verdade, não é uma imposição, é mostrado o caminho. Para você ser espírita, você quer? Você tem o livre-arbítrio. Se você quer, então é o seguinte: você vai lá, assiste, estuda, mas pratica. Não é o que sabemos, é o que pensamos e praticamos, que é mais importante. Porque tem gente que sabe muita coisa e faz tudo errado, mas sabe, inclusive, que vai pagar um dia, mas só enxerga a coisa na hora, que é na hora o resultado. Então é o que nós pensamos. Eu estou pensando errado. Controla seu pensamento. Eu quero matar fulano. Pode passar na cabeça de qualquer um de nós, mas você vai fazer? Não vai. O que você vai fazer de imediato se te dá vontade de matar alguém? Sai daí, pensamento. Sai fora. Que isso? Está ficando louco? Como é que eu vou matar alguém? É necessário dor e sofrimento, né? Agora nós, para encerrar, que já estourou a hora, esse vídeo é rapidinho, tá? Um videozinho do Divaldo nos ensinando
alguma coisa a respeito da nossa evolução espiritual. Para que possamos evoluir? Não. A evolução faz-se através do amor. O amor é o link que nos vincula à divindade, a penetrante adoração, ação da dor, adoração. Então a dor deve levar-nos à ação do bem, mas quando nós estamos diante da dor, poderemos recordar que estamos na Terra não para sofrer, repito o que eu disse no outro programa, mas para recuperar através do amor, nós nos recuperamos dos males que fizemos. Dizem os Espíritos que se eu contrair um débito muito grave, eu tanto poderei pagá-lo de uma vez, através de uma expiação dolorosa, ou pagá-lo através do bem que eu faça, porque a lei divina não é de cobrança, é de reparação das suas vibrações. Quando eu ajo mal, ondas vibratórias desequilibradas circulam em torno de mim. Aquelas ondas do bem que eu vá realizando vão diminuindo até anular. O processo ideal para a evolução é o amor. E quando nós não obedecemos a lei de amor, a dor escala-se-nos e somos convidados ao resgate. Então, gente, muito simples, muito fácil de entender. A gente pode aprender pela dor ou pelo amor. Você errou, você pode pagar sofrendo, ou você pode se livrar daquele mal que você fez praticando bem. A gente sabe aqui, principalmente quem já passou pelo passe de cura espiritual, que a gente, de acordo com nossas atitudes fora da linha dos ensinamentos de Jesus, fora das leis divinas, a gente vai acumulando uma energia ruim no nosso perispírito. A gente costuma dizer nódoas, né, no nosso perispírito, adoecendo o nosso perispírito. E aí, ou você vai expiar através de doenças, sofrimentos, ou você vai reparar isso, limpar o seu perispírito com atitudes fraternas, auxiliando, amparando, sendo tolerante, sendo amoroso, seguindo os ensinamentos de Jesus. Tá certo? Então, essa é a nossa história, é a história da nossa evolução, é de onde nós viemos, que é da casa do Pai, criados por Ele. O que nós estamos fazendo aqui é participando e colaborando com a obra divina. E para onde vamos? Vamos de novo para junto do Pai, ajudar Ele nessa grande obra que só o grande arquiteto do universo seria capaz de imaginar. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Sei que foi muita informação, mas todas as informações são valiosíssimas. E através dessas informações a gente tem uma vida melhor, com mais entendimento, como ensina a doutrina espírita, né? É viver com entendimento, é ter uma fé racional. Agradecemos ao Kalash, então, por essa aula de hoje. Eu que aprendi mais. E vamos nos preparar para o passe. Fechamos nossos olhos. Pedindo a Deus Todo-Poderoso, agradecendo sempre por essa semana, agradecendo a presença dos amigos espirituais, possamos estar com eles nessa semana que inicia, sempre nos aprimorando, nos incluindo, para que a gente possa escolher o melhor caminho. Que Deus abençoe todos sempre e que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus.